Olá, bem-vindos a esta aula. Nesta aula vou abordar uma ferramenta, que é uma ferramenta que eu pessoalmente uso já há algum tempo e que me ajuda bastante a perceber onde é que eu estou a fazer coisas boas e onde é que eu estou a cometer erros e que, eventualmente, tenho que os corrigir para poder acelerar a minha evolução. Neste caso, estamos aqui a falar de uma ferramenta que é uma aplicação que se chama Tracker FX, ou Tracker FX, conforme lhe quiser chamar, e é um trading journal, ou seja, é um registro de trades automatizado, em que ele consegue colocar toda a informação nesta aplicação e tu, sem trabalho nenhum, consegues ter acesso a todas as métricas profissionais da tua conta de investimento. Fazendo aqui um pequeno resumo do que é esta aplicação, é uma aplicação que funciona para Forex, funciona para ações, funciona para futuros, para CFDs e nesta fase e neste momento que eu estou aqui a gravar esta aula, é uma ferramenta, é uma app que funciona neste momento para MetaTrader 4, para contas de MT4 e contas MT5. Eu sei que eles estão a querer expandir mais as plataformas de negociação e futuramente, que não vai demorar muito tempo, vão ter disponível também esta aplicação a ligar diretamente às contas de cTrader e outras plataformas. Na verdade, como é que ela funciona? Esta plataforma, esta app, é, na verdade, uma aplicação que se vai conectar diretamente à tua conta de investimento e ela de X em X tempo vai fazendo a atualização de todos os trades que tu fazes. Na verdade, ele importa toda a informação que tu tens da tua conta de investimento e começa-te a dar métricas mais profissionais e que a gente depois já vai ver aqui na nossa aula de hoje, mas tu consegues começar a perceber onde é que tu estás a cometer erros, onde é que tu estás a ir bem e que aí não tens que fazer nada de mais, mas quando estás a cometer erros é bom a gente perceber o que é que está a fazer e para que possamos então alterar e, obviamente, corrigir para que, neste caso, a tua evolução como um trader seja mais rápida. Eu vou começar, então, por vir aqui ao site deles. O site deles é este que aqui vemos, Tracker FX. Ele, neste momento, está em inglês. Podes ver já aqui uma imagem daquilo que, na verdade, eles mostram. Na verdade, isto é um dashboard, onde tu vês, digamos, um resumo de toda a tua conta de investimento. E se, eventualmente, tu não dominas o inglês, podes perfeitamente vir aqui à parte da tradução e podes passar ou para espanhol ou para português, eventualmente é uma questão de tu escolheres a língua. Neste caso, eu vou manter assim, que não tenho problema nenhum com isto, mas se eventualmente tiveres dificuldade em perceber inglês, podes perfeitamente passar aqui para o português. Na verdade, então, o que é que ele faz? Ele mostra-nos métricas. Isto é uma aplicação que tem aqui vários separadores laterais e onde tu podes fazer muita coisa dentro desta aplicação. Não é só uma aplicação de métricas, é uma aplicação de métricas, mas que podes fazer muito mais, conforme eu te vou mostrar nesta aula. Tu podes ver aqui que neste exemplo que eles colocam aqui, tu tens acesso, digamos, ao teu saldo, ao fator de lucro. O fator de lucro, para tu possas perceber o fator de lucro, para que tu possas ser lucrativo, tens de ter um fator de lucro acima de 1.0. Neste caso, eles aqui têm 1.84. Tens aqui o máximo drawdown, que é até onde é que a conta foi negativa, para depois eventualmente recuperar. O ideal é que ele esteja abaixo de 20%. Aqui tem um drawdown de 15%, que parece também ser bom. Aqui mostra a percentagem de trades ganhos, neste caso foram 79%, e os trades perdidos, que neste caso foram 21%. E depois tens aqui muito mais em pormenor, onde é que o que é que ele mostra? Mostra o total de trades, mostra a margem, mostra os depósitos que foram feitos, os levantamentos que tu fizeste, mostra o teu melhor trade, por exemplo, mostra o total de lotes que já usaste, o pior trade que tiveste, em pips, em dinheiro, neste caso, por exemplo, aqui o pior trade que esta conta teve foram $300, em pips representou quase 26 pips, o melhor trade foram 600 e tal dólares, em que o melhor trade foram 72 pips, neste caso, peço desculpa, 723 pips, ou seja, é uma panóplia de informação que a gente já vai ver em pormenor. Isto é basicamente o que está no site deles, okay? Podes ver que tem várias imagens, várias informações, podes colocar notas, podes colocar a tua informação toda aqui dentro e vais ter sempre, digamos, um registro da tua jornada como um trader. O que é que tu tens que fazer, na verdade, então? Tens que clicar num destes botões que diz começar agora, qualquer um deles, e ao clicares num destes botões, tu vais parar a esta página. Esta página é uma página que toda a gente vai parar aqui e que, na verdade, é uma página que tu tens que criar o teu utilizador. Como é que tu crias um utilizador aqui dentro da aplicação? Basta colocar só o teu e-mail, escolhes uma password e fazes sign up, ok? No meu caso, eu já tenho a minha conta criada, como é óbvio, porque eu já utilizo esta plataforma já há alguns meses, mas caso tu já tenhas uma conta criada, podes vir aqui à página de login e depois o que vai acontecer é
entras, clicas aqui na página de login, por exemplo, colocas o teu e-mail, a tua password e então vais entrar. Para quem está na primeira vez, portanto, nesta primeira fase, o que vai acontecer é que tu vais criar então a tua conta de utilizador, faz a tua password, faz o sign up e depois então vais entrar dentro da parte digamos, da configuração, na verdade, da configuração da tua conta aqui com a TrackerFX. Neste momento ele está em português, na verdade ele fica sempre em inglês. Quando entras nesta página, inicialmente, ele está em inglês, mas lá está. Se não pretendes ter isto em inglês, ou se eventualmente até não percebes inglês, podes chegar aqui e escolher e traduzir logo para português. E ele vai traduzir toda a informação para português, para que tu possas perceber o que é que estás a fazer, ok? Aqui, então vamos configurar as suas preferências. Toda esta informação que tu colocares aqui nesta fase inicial, tu depois dentro da aplicação podes mudar tudo, portanto não há problema nenhum se te enganares em alguma coisa, podes perfeitamente depois mudar. Eu aqui o tema, tu podes escolher aqui o Light Mode ou o Dark Mode, na verdade é a versão mais, digamos, mais clarinha ou a versão mais escura da aplicação. Eu vou escolher Dark Mode, por exemplo, e vamos avançar, ok? Aqui vamos começar a colocar os detalhes da nossa conta. Os detalhes da nossa conta têm que ser, digamos, os detalhes daquilo que tu vais querer ter dentro da aplicação. Aqui o nome, eu vou começar pelo meu, por exemplo, vou escolher Luís Barata. Tu podes, obviamente, pôr o teu nome, podes pôr o nome que tu quiseres, tu vais escolher aquilo que quiseres colocar. Eu aqui vou colocar o nome do usuário, vou colocar o mesmo nome. Se quiseres colocar aqui uma imagem para ficares lá com a tua imagenzinha no canto da aplicação, podes colocar. Eu para já vou avançar e aqui vamos então entrar na parte, digamos, dos detalhes financeiros. E é aqui que tu vais começar a colocar toda a informação da tua conta. A tua conta, para relembrar, tem que ser ou MetaTrader 4 ou MetaTrader 5. Nesta fase são as únicas plataformas que funcionam com a aplicação. Mesmo assim, estamos a falar mesmo em duas plataformas, MT4 e MT5, eles não deixam de ser quase 900 corretoras que eles conseguem suportar, o que é surreal, ok? E é impossível quase tu trabalhares com o MetaTrader 4 ou 5 que não dê para conectar com a TrackerFX, ok? Eu neste caso aqui vou então escolher a conta, eu vou colocar aqui o account name, vou pôr, por exemplo, sei lá, vou pôr aqui Forex Trader 1.0. Tu podes escolher o que quiseres, como é óbvio, ok? Aqui na plataforma, então, vais ter que escolher qual é, digamos, a plataforma, se é MT4, se é MT5. No meu caso é MT5 e eu então aqui vou escolher qual é a corretora, ok? A seguir, escolhes a tua corretora, vais passar depois, vais fazer o seguinte e vais passar para a parte do servidor. No servidor vais ter que escolher o servidor referente à tua corretora. Toda essa informação aparece no e-mail. Quando tu abres a tua conta de investimento, eles mandam-te um e-mail com o password, com o número da conta, com o servidor. Toda essa informação é a informação que tu vais necessitar para fazer a conexão aqui com a TrackerFX. De seguida vais colocar o número da conta. Eu vou ter que ver aqui qual é o número da conta, que eu não sei de cor. Ora... E vais colocar a password também para poderes então conectar. Salientar que após estes passos ele vai fazer a conexão com a TrackerFX, ou seja, a TrackerFX vai conectar com a tua conta e a partir daí nós vamos ter que esperar. É isto que acontece aqui. Conecta-se o corretor e obtenha os seus dados em minutos. Estes minutos às vezes é mais rápido, outras vezes é mais devagar a conectar a conta. Vai depender se a conta é nova ou não. Eu tive contas já antigas, eu tenho contas antigas já com alguns anos, em que a corretora e a conexão com a plataforma demorou quase 5, 6 minutos. Essas mais antigas, as contas mais novas, aquelas que tu abres e que tens pouca informação, pouco histórico, ela consegue conectar-se de forma mais rápida. Não deve demorar mais do que 1 minuto e meio a fazer a conexão. Porque ele, na verdade, ele está a sincronizar com o broker, com a corretora. Neste momento ele está a receber toda a história, todo o histórico de trades que tu lá tens, toda a informação que lá está, mas depois, para além disso, ele ainda tem que calcular as estatísticas. Ele já está a calcular as estatísticas, está a receber a parte do trade history, dos teus trades, e penso que brevemente vai estar a entrar. E a gente vai entrar diretamente no dashboard, ou seja, na parte inicial, e aqui estamos nós. Ou seja, o que é que ele está a fazer? Ele ainda está a carregar, podemos ver que ele aqui ainda não desenhou o gráfico, e neste momento ele já vai eventualmente
clicar e já vai entrar e já vamos ver isto com mais pormenor. De qualquer das formas, consegues perceber que este é o dashboard, é a versão em que ele está a carregar agora o gráfico e pronto, carregou o gráfico e o que nós fazemos então, na verdade, é olhar para isto com olhos de ver e vamos ver como é que isto vai funcionar. Eu vou começar pela parte de cima para baixo, para te explicar. Eu não vou entrar em muitos pormenores, vou entrar nos pormenores necessários para tu perceberes como é que ela funciona, mas não vou entrar em todos os pormenores da aplicação, porque a aplicação é bastante completa e tem muita informação e acaba por ser um pouco complicado. Mas vamos começar por aqui. Dashboard, eu estou na versão Pro e esta aplicação tem duas versões, tem a versão básica e tem a versão Pro. Obviamente que a versão Pro é um pouco mais avançada e tem mais, tem mais benesses do que tem a versão básica. Na verdade, a versão Pro o que te faz é, tu podes clicar aqui e podes acrescentar várias contas ao teu Tracker FX. Ok? Eu, neste caso, fiz a conta Forex Trader 1.0, esta que a gente viu agora, mas ela suporta até 5 contas diferentes. No meu caso, eu como tenho várias contas de investimento, a versão Pro faz todo o sentido para mim. Se eventualmente tu só tiveres uma conta, digamos, de investimento, não precisas eventualmente da versão Pro, porque a versão Pro suporta uma conta de investimento e também dá aqui esta opção desta situação aqui que tu podes atualizar o histórico a toda a hora e a todo momento que tu quiseres. Atualizar dados, diz ali atualizar dados. Este atualizar dados é sempre que tu quiseres fazer um refresh à informação toda, tu podes clicar. Isto faz parte da versão Pro. Se eventualmente tu não quiseres, ou tu não tiveres esta opção, o que acontece é que ele de X em X horas ele faz a atualização, vai buscar de X em X horas, e neste caso nós vemos que a próxima atualização vai ser às 2 da tarde, ok? Portanto, não há problema nenhum com isso. E outra coisa que a versão Pro também tem, é que tu podes criar até 10 estratégias diferentes, ao passo que a versão básica só podes criar uma estratégia. Isto é uma situação que a gente já lá vai chegar à parte das estratégias, mas na verdade tudo o resto é igual para as duas versões, está bem? Vamos começar então por aqui o lucro líquido, ou seja, ele mostra-me com base aqui neste filtro, eu posso ir buscar a informação do dia de hoje, da semana, do mês ou do ano, ok? Escolho aqui o que é que eu quero. Neste caso, ele mostra-me aqui que o lucro líquido nesta conta foram $6.179, foi um total de 8 trades. A taxa de acerto foram 100%, calhou ser 100%, obviamente nem sempre é 100%, calhou ser 100%. A percentagem de lucro são quase 13% do valor da conta. O fator de lucro, aqui não aparece número nenhum, porque, na verdade, o fator de lucro para calcular o fator de lucro, tu precisas ter sempre trades positivos e trades negativos. Se não tiveres os dois, tu não consegues calcular o fator de lucro. Na verdade, o fator de lucro aqui é 8 porque foram os 8 trades que eu fiz aqui. Podes ver que ele aqui calcula 8 como fator de lucro, mas na verdade se eu tivesse um negativo, ele já me conseguia apresentar aqui um valor. Tenho a expectativa do valor, digamos que é expectável que eu venha a fazer nesta conta de $772. O valor médio de lucro são 772, é a mesma coisa que a expectativa, ok? O valor médio de perda, como eu não tive perda aqui, ele não me vai dar um valor de perda, e depois tenho a parte das posições em aberto. Se tivesse aqui alguma posição em aberto, ele vai-me mostrar aqui como está aqui, qual é o ativo, qual é o tipo de operação, se é venda, se é compra, qual é o volume que eu usei e qual é o lucro naquele preciso momento, ok? Que ele fez a captação dos dados. Depois tenho então aqui o crescimento da conta em gráfico e tenho também aqui em gráficos diferentes. Este é, digamos, o dashboard desta informação. Se eu vier aqui acima, posso também ver que, se por alguma razão eu quiser partilhar isto com alguém e se eu não quiser estar a mostrar os meus valores às pessoas, por ser um pouco mais sensitivo, por ser um pouco mais sensível, o que eu posso fazer é chegar aqui na parte do olho que aqui está, que é a privacidade, e posso esconder. Por exemplo, se não quiser mostrar o meu lucro líquido, basta selecionar aqui e ele esconde logo o valor. Se eu quiser esconder o fator de lucro, por exemplo, venho aqui, fator de lucro, e escondo o fator de lucro e ele deixa de aparecer como a taxa de acerto e por aí fora. Ok? Se eu quiser, posso esconder toda esta informação. Isto serve basicamente quando tu tens que partilhar a tua informação com alguém e não queres estar a mostrar os teus valores, é perfeitamente normal. Depois temos então aqui a parte das definições. Eu aqui estou no Dark Mode, conforme eu tinha escolhido inicialmente. Eu, se quiser, posso escolher para a parte mais light e aparece-me desta forma. Podes ver que é um pouco mais claro, obviamente. Tenho a parte das definições, que depois podemos entrar. Tens a parte do avaliar, onde vais parar ao Trustpilot e podes fazer uma análise, uma avaliação diretamente no Trustpilot acerca desta empresa. Tens a parte do blog,
que vais para o blog da empresa onde tem várias informações, onde tu podes tirar mais proveito da própria aplicação e depois tens o logout se quiseres sair, ok? Eu vou voltar novamente para o Dark Mode, basta só clicar aqui e ele carrega-me logo outra vez para o Dark Mode. Ok, esta é a primeira parte onde tu vês então o dashboard. Depois vamos passar aqui à parte, digamos, dos gráficos. Se clicares aqui, tu vais ver os gráficos a aparecerem e deixa-me dizer-te que este separador aqui lateral, ele vai mudando de acordo com o equipamento que tu estás a usar. Neste momento eu estou com o meu Mac, mas se eu não tivesse com o meu Mac, se estivesse com um desktop maior, toda esta parte fica mais, digamos, alargada e isto funciona de acordo com o tamanho da tela que tu estás a consultar. Tu podes estar nesta aplicação no teu telemóvel, se quiseres, mas toda a informação que vai aparecer no telemóvel vai ser mais condensada do que estares a consultar num desktop ou num portátil ou quer que seja. Portanto, quanto mais pequeno for o aparelho que estás a consultar, mais condensada será a informação que vai aparecer, não aparece a informação toda, como é óbvio, ok? Aqui tu podes ver é que temos então aqui os gráficos, tu podes selecionar os ativos que queres aqui de lado e podes fazer as tuas próprias análises aqui diretamente na Tracker FX. Aqui podes ver o mapa de calor do Forex, o mapa de calor de criptos. Se quiseres dar zoom, basta olhares e fazer aqui e dar aqui um zoom, ou seja, isto mostra-te eventualmente a informação das criptos e o mesmo acontece com a parte das ações, ok? Se quiseres consultar uma ação qualquer, tu podes sempre fazer zoom, tu podes dar sempre zoom e ele vai-te mostrar, por exemplo, nos serviços de tecnologia, nos serviços financeiros, se queres consultar o que é que está a acontecer, quais são os, por exemplo, a AMP, quanto é que está a ganhar, quanto é que está a perder e por aí fora. Ou seja, tens aqui a parte da Tesla, por exemplo. Ou seja, tens muita informação aqui que podes consultar e que serve mais de consulta do que propriamente para o nosso curso em si. Mas não deixa de ser interessante porque podes colocar aqui toda a informação. Passando aqui ao próximo separador, tens aqui a parte dos trades. Esta é uma parte que eu acho que é muito interessante porque vai-te aparecer toda a informação de forma personalizada daquilo que tu fizeste. Aqui vai-te aparecer o ativo que negociaste, a data, o tipo de operação, se foi sell, se foi buy, o lote que usaste, a comissão, eventualmente se pagaste comissão ou se não pagaste, o swap, se levaste uma operação de um dia para o outro, vai-te aparecer aqui o valor do swap que pagaste, o ponto de entrada, o ponto de saída, o resultado, se foi positivo, se foi negativo, podes ver que há alguns negativos, como é óbvio, o net PNL, ou seja, o valor que fizeste e o ganho em percentual do que representa para a conta, ok? E eventualmente vais ter aqui mais 3 pontos aqui laterais, que eu já vou explicar, que é a estratégia, o gatilho e o erro. Basicamente, é aqui a partir desta informação que tu vais começar a perceber o que é que podes fazer, o que é que podes melhorar, e é aqui que ele vai começar a dar informações mais concretas, mas que a gente já lá vai chegar. Se eventualmente tu quiseres perceber o que é que aconteceu dentro de cada operação, tu podes selecionar a operação em si, ou seja, eu posso selecionar e clicar aqui dentro desta operação e ele vai-me entrar para dentro do detalhe do próprio trade. E tu vais ver que ele abre esta operação, GBP-IR, ou seja, ele mostra-me o lucro líquido que eu tive nesta operação, mostra-me então aqui a duração em minutos, o tipo, o sell, toda aquela informação que a gente viu anteriormente, e aqui mostra-te uma informação que tu tens que colocar de forma manual, se quiseres, como é óbvio, se quiseres ficar com o teu histórico mais preenchido. O que é que isto quer dizer? Quer dizer é o seguinte, imagina, eu nesta operação, por exemplo, eu não tenho acesso a esta operação agora, eu não sei qual é a operação que foi feita, até porque, na verdade, esta conta não é minha, é só para deixar claro, mas eu não sei o que é que o trader fez nesta conta. Mas vamos imaginar que ele tinha um take profit a apontar para os $1000, por exemplo. Okay? O que é que tu tens que fazer? Aqui vais colocar o teu take profit e o teu stop loss. E ele vai calcular qual é o teu risk-reward que eventualmente estava planeado e aquilo que foi efetivamente feito. Por exemplo, vamos imaginar que este trade, nesta operação, ele estava a apontar para $1000 de lucro, mas o trader viu que ele não estava a chegar lá muito, ou estava a ter dificuldades em chegar aos 1000 e fechou manualmente. Mas eu aqui, ao colocar, eu coloco aqui $1000 e no stop loss, vamos imaginar que eu tinha um stop loss para $300, ou seja, eram $300 e a apontar para 1000, ok? O que é que iria fazer? Tu podes ver que o risk-reward que estava planeado era um risk-reward de 3.33, o que era excelente. Mas, na verdade,
eventualmente ao fechar com estes 935 dólares, o que aconteceu é que este trader, em vez de ter um risk-reward de 3.33, com base na informação que ele foi buscar, o que vai acontecer é que ele te vai indicar o teu risk-reward realizado de forma real, ou seja, tu tinhas planeado 3.33, mas na verdade tu foste buscar um de 3.10 ou 3.12, ok? E a partir daqui tu começas a ter uma noção de qual é o teu risk-reward em cada trade. E isto é interessante porque tu começas a acumular esta informação e depois vais começar a perceber se tu és um trader que deixa correr mais os trades, deixa correr menos os trades, e toda esta informação começa a ser interessante. O que é que temos aqui também na parte da estratégia? Temos aqui as estratégias, ou seja, quando o ecrã é maior, tu podes adicionar logo aqui as estratégias, os gatilhos, os erros. Neste caso, como o meu Mac é um pouco mais pequeno do que um desktop normal, eu vou ter que fazer aqui de outra forma. Ou seja, o que eu posso fazer é, eu venho cá acima e tu vais ver que eu tenho aqui a parte da estratégia e a parte das tags. Para que é que isto funciona? Vamos começar pela parte da estratégia. Eu vou clicar aqui na estratégia e diz aqui, nova estratégia ou estratégias. Ou seja, ele diz que eu ainda não criei uma estratégia, então eu vou criar uma estratégia clicando aqui neste botão. E o que é que isto na verdade me mostra? Mostra-me que eu, com base na estratégia do curso, eu posso implementar aqui várias coisas. Eu vou criar aqui, então, ele diz aqui que eu não criei uma estratégia, crio uma estratégia e começo a acompanhar o que funciona para si. Tu, na verdade, o que estás aqui a fazer são pequenos testes à estratégia que é passada no curso. E eu vou dar um exemplo. Eu vou adicionar uma estratégia aqui, eu vou colocar aqui o nome da estratégia. Eu vou colocar aqui, por exemplo, curso Forex Trader 1.0, ok? Vou pôr a descrição. Tu podes pôr, podes não pôr. Eu vou só pôr aqui uma descrição muito rápida. Entrar com 3 confluências com um mínimo de 3 confluências. Obviamente que isto depois tu vais fazer o que quiseres, tu vais pôr o que tu quiseres, se é que queres pôr, portanto fica digamos, ao teu critério. Vamos fazer avançar e agora vamos adicionar aqui uma categoria. Vou colocar aqui e vou pôr um critério de entrada, por exemplo. Vou dar-me aqui um exemplo. Um critério de entrada. Eu vou pôr aqui, por exemplo, um engolfe de alta. Ok? Vou adicionar outra. Eu vou adicionar outra regra. Vou pôr esgotamento de RSI. Próximo. Vou adicionar mais uma que vou pôr, por exemplo, nível... tenho que escrever aqui. Nível de 61.8 de FIBO. Okay? E posso continuar a adicionar. Não vou adicionar mais. Chega. E vou fazer Next. Ou seja, o que é que diz agora aqui? A estratégia está criada, diz curso Forex Trader 1.0 e aqui diz assim, adicione os trades a esta estratégia para poder ver as suas métricas relacionadas com esta estratégia. Na verdade, o que é que acontece? Eu criei a estratégia, mas eu como ainda não adicionei nenhum trade daqueles que eu já tenho postos, que eu já tenho aqui na aplicação, como eu não adicionei nenhum à estratégia, ela ainda não me consegue dar valores nem métricas como deve ser. O que é que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui e vou adicionar então alguns trades a esta estratégia. Ou seja, eu vou clicar aqui Trading Journal, ok? Vou clicar e ele vai-me diretamente para o Trading Journal e vamos imaginar que, por exemplo, neste primeiro trade, eu agora vou chegar aqui e vou chegar aqui à parte da estratégia e aqui a estratégia eu posso ter várias. Eu posso ter curso Forex Trader 1.0, eu posso ter curso Forex Trader 1.0 modelo Swing Trader, modelo Position Trader, o que quer que seja, tu podes inventar. Eventualmente tu podes fazer o que tu quiseres e criar as estratégias que tu quiseres para perceber qual é a estratégia que é mais eficaz. Neste caso, eu como só tenho uma, vai-me aparecer o curso Forex Trader 1.0. Os gatilhos. Como eu agora aqui não tenho nada, gatilhos, erros, hábitos, eu vou ter que fazer o preenchimento destes gatilhos e destes hábitos. E isto só acontece na tua primeira vez que estás inicialmente a montar a tua estratégia com a aplicação. Ou seja, o que tu vens cá acima, que clicas em tags, e o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou clicar aqui em novo gatilho e diz aqui adicionar um gatilho. Por exemplo, o meu gatilho é o gatilho, por exemplo, de entrada. Ele dá-me aqui um engolfing de alta, por exemplo. Eu vou clicar então aqui em engolfing de alta. Ou seja, isto são os gatilhos que eu vi para poder entrar, ok? Vou adicionar um gatilho. Se eu quiser adicionar mais gatilhos, eu posso clicar aqui outro. Posso pôr aqui, por exemplo, os 3 corvos negros. Ou seja, os 3 corvos negros
pode ser um gatilho de entrada no meu trade. Posso escolher aqui outro trade, outro gatilho, por exemplo, martelo. Posso adicionar outro, shooting star. Ou seja, tu podes ver que tu podes pôr os gatilhos que tu quiseres e que façam sentido para ti, ok? A nível de gatilhos, está pronto. Erros, vou adicionar os erros. Todos nós cometemos erros e convém que os erros estejam presentes para que nós possamos perceber o que é que está a acontecer. Vamos imaginar aqui, por exemplo, que ele dá aqui alguns exemplos, dinheiro deixado na mesa, sem confirmação, muito risco. Vamos imaginar que não cumprimento da estratégia. Ou seja, o que é que isto significa? Significa que eu entrei, mas não estava a cumprir todos os pontos que estão ensinados no curso aqui da estratégia. Outro erro que eu posso pôr, não, vou pôr aqui impaciência. Ou seja, é um dos erros que toda a gente tem, impaciência, ok? É um dos erros que muita gente tem, é que às vezes quer sair rapidamente dos trades. Outro erro que eu posso adicionar, sei lá, posso pôr aqui muita volatilidade, por exemplo. Ou seja, o que é que isto significa? Significa que eu entrei num período em que havia muita volatilidade, por exemplo. Outro, vamos agora passar aos customs. O novo custom, ou seja, aqui fala, por exemplo, do FOMC, das taxas de juros. Eu aqui vou colocar, por exemplo, o NFP, que sai todas as primeiras sextas-feiras de cada mês, que é, digamos, os relatórios de emprego dos Estados Unidos. Posso pôr NFP, posso pôr aqui posso pôr aqui o FOMC, como eles dizem ali, que também traz muita volatilidade. Os hábitos, por exemplo, eu posso pôr num hábito que eu digo, por exemplo, fiz meditação hoje de manhã, logo estou descontraído, estou calmo, estou com a minha mente bem clara. Meditação, posso colocar aqui outro hábito que pode ser, por exemplo, cumprir procedimentos da estratégia, por exemplo. E pronto, mindset, vamos pôr aqui o mindset, ok? O mindset é o quê? É se eu estou confiante, se eu estou feliz, se eu estou exaltado, se estou chateado. Por exemplo, posso pôr aqui chateado. Hoje, por exemplo, estava chateado, posso adicionar outro que estava bem disposto. Ou seja, isto, como tu podes ver, isto é personalizado para cada pessoa, cada um mete aquilo que quer. E o que é que acontece? Eu só tenho este trabalho de preencher e colocar todos estes tags numa fase inicial. A partir do momento que eles estão colocados, já não tenho mais trabalho nenhum. O que é que eu vou fazer? Eu vou voltar novamente aqui para o GBPIN, posso fazê-lo clicando aqui na seta para trás, e ao clicar aqui, o que é que vai acontecer? Eu vou entrar novamente aqui dentro, podes ver que a estratégia eu já tinha selecionado e ela já aparece aqui, e o que eu vou fazer então é vir aqui à parte do pormenor do trade, e eu agora já tenho mais informações aqui, ou seja, nos gatilhos, qual foi o gatilho que me levou a entrar naquele trade. Vamos imaginar que foi, por exemplo, um martelo, ok? Quais foram os erros que eu tive? Se eventualmente o trade correu bem, tu não tens que colocar erro nenhum, portanto não precisas colocar erro nenhum. Imagina que os hábitos, ou seja, este trade correu bem porque fiz meditação de manhã e estava com a minha mente bem clara, estava tranquilo, não houve problema nenhum. E tenho aqui o mindset que eu posso dizer assim, olha, ok, hoje foi um dia que estava bem disposto, o trade correu bem e está tudo bem. No custom, tu podes pôr, por exemplo, se este trade foi derivado de algum evento macroeconómico, como é o caso do NFP, do FOMC e por aí fora. Vamos imaginar que foi o NFP, ok? E neste momento, o que eu vou fazer então é voltar para trás e vou ver como é que isto ficou. Ou seja, eu começo a perceber que, como eu não tive nenhum erro, não me vai aparecer aqui nenhum erro, portanto, vai-me aparecer aqui esta informação. E eu, de uma virada só, eu consigo perceber que o trade foi um trade positivo, em que eu represento, por exemplo, o trader, neste caso, o trader que fez o trade, fez $935, teve 1,76% de ganho em relação à conta. Qual foi a estratégia que ele usou? Foi o curso Forex Trader 1.0. Qual foi o gatilho? Foi a parte do martelo. O martelo foi o que fez entrar. Cometeu algum erro? Não cometeu erro nenhum. Então o que é que vamos fazer agora a seguir? Vamos, por exemplo, ao próximo trade. E vamos fazendo isto à medida que a gente vai tendo trades. O que é que eu vou fazer aqui? Neste caso, por exemplo, vou colocar a estratégia. O gatilho de entrada aqui foi uma Shooting Star.
O erro, cometi aqui algum erro. Vamos imaginar que este trade, apesar de ter sido positivo, mas não foi tão bom porque eu podia estar um pouco mais impaciente. Vamos colocar a impaciência aqui como um erro deste trade, apesar de ele ter sido positivo. O hábito cumpriu os procedimentos, o mindset, ou seja, estava também bem disposto, e o custom, vamos colocar aqui um custom em que também foi o FOMC que fez com que eu conseguisse, digamos, fazer este trade positivo. Outra coisa que eu ainda não falei, que vou aproveitar já aqui este momento, que é, tu podes ver que tu podes adicionar fotografias aqui, podes adicionar fotografias do antes e do depois. Tu antes de entrar no trade, quando tens tudo montado, tu podes tirar um print e depois quando saís do trade, tiras outro print e ficas aqui com a informação toda referente ao próprio trade. E depois ainda podes colocar aqui informações. Podes colocar aqui imagens, podes colocar vídeos, podes colocar links, podes colocar o que tu quiseres. Eu posso deixar aqui uma frase, um pensamento, correu bem, apesar de ter tido um pouco de impaciência. Por exemplo, ou seja, tu metes aqui o teu estado de espírito, eventualmente, que estavas neste momento. Se quiseres, podes colocar imagens, tens aqui uma panóplia de informações, podes colocar imagens, links, vídeos, o que quer que seja, ok? E ficas com a informação toda aqui. Voltando aqui atrás, então, o que é que nós vemos? Nós vemos então que já temos aqui mais informação, ou seja, neste trade eu já tenho mais informação em que o curso, a estratégia é a mesma, o gatilho já não foi um martelo, mas foi uma shooting star e, neste caso, o erro que eu cometi apesar de ter feito $500, por exemplo, o trader, neste caso, apesar de ter feito estes 500, teve alguma impaciência. Se calhar se tem ficado um pouco mais tempo no trade, podia ter feito mais dinheiro. E assim vai fazendo, ok? E assim vamos fazendo a informação dos trades. Vamos passar agora à próxima parte, que eu depois já vou mostrar mais. Aliás, eu vou aproveitar ainda mais a parte das estratégias. Eu vou entrar aqui na parte da estratégia e se a gente voltar à estratégia já vamos ver que já temos informação de certeza lá. Ou seja, ele já nos dá uma taxa de acerto, já nos dá um lucro líquido e por aí fora. Porquê? Porque eu já adicionei a esta estratégia, já adicionei trades que estavam nos meus registros de trades. O que é que ele mostra aqui? Mostra que, na verdade, tu aqui tens um lucro, por exemplo, a utilizar esta estratégia. Eu só adicionei 2 trades, mas isto é um exemplo, como é óbvio. Tu podes ver que tiveste um lucro líquido de 1.497, onde o teu ganho médio, neste caso a dividir pelos 2 trades que foram anexados à estratégia, o ganho médio são perto de $750. Ou seja, a taxa de acerto foi 100%, porque eu não adicionei nenhum negativo, e neste caso a perda média, como não houve perda, também não calcula. Okay? Tu, se quiseres eventualmente depois entrar dentro da própria estratégia, tu vais ver que podes ver aqui a informação. Ou seja, tu entras aqui dentro e diz aqui a visão geral. Neste caso eu adicionei 2 trades, o lucro líquido qual foi, o fator de lucro, não aparece aqui porque lá está, porque precisava de ter um trade negativo para calcular o fator de lucro, mas tu podes ver a informação, ok? Que aparece. Podes ver que o tempo médio em minutos foram cerca de 64 minutos, o que representa 1h74, o maior ganho que tiveste, a taxa de acerto e por aí fora. A taxa de acerto, neste caso, foram 100%. Podes ver os trades ganhos e vais ver aqui os trades que foram ganhos, neste caso são os 2 que eu coloquei aqui e mostra-te o pormenor deles. Os trades perdidos aqui não vai ter nenhum, adiciono trades a esta estratégia. Depois tens as regras, ou seja, tu podes adicionar, conforme eu adicionei, regras aqui dentro, escutamento RSI, o engolfinho de alta, ou seja, para perceber se estás a cumprir a estratégia no seu pormenor. Obviamente que eu só coloquei aqui 2 regras, como tu sabes, existem N de regras em relação a esta estratégia que tu podes ir adicionando e que podes ir colocando. E depois, no final, podes colocar também notas em relação a esta própria estratégia, se está a funcionar, se não está a funcionar, qual é a tua taxa de acerto. Ou seja, toda esta informação tu podes ir buscar e podes editar, ok? Voltando aqui atrás, vamos criar uma outra estratégia para te dar o exemplo. Ou seja, eu vou adicionar uma outra estratégia e aqui vou escrever, por exemplo, estratégia de scalping do YouTube. Vamos imaginar que é uma estratégia que eu vi no YouTube e é uma estratégia de scalping. Vamos aqui adicionar o nome da categoria. Vamos pôr aqui 5 minutos. Vamos dar aqui um nome de 5 minutos. Vamos avançar. Ok? E eu vou fazer next. Já nem vou pôr as regras, porque não faz sentido, porque eu quero te mostrar outra coisa. Que é, neste momento, não há nenhuma informação. O que eu vou fazer então é clicar em Trading Journal e vou adicionar então trades a esta estratégia. Obviamente que eu aqui vou adicionar trades negativos para te mostrar aqui um comparativo. Ou seja, o que é que eu vou fazer então? Eu aqui
Vou adicionar, aqui já tenho várias estratégias, neste caso são duas, vou pôr a estratégia de scalping, até ficou mal escrito, não faz mal, é a estratégia de scalping. O gatilho, vamos pôr aqui, podes utilizar a informação que tens de outras estratégias, portanto podes selecionar aqui um martelo, por exemplo, um erro. Vamos imaginar que havia muita volatilidade e o mindset, por exemplo, eu estava chateado, por isso é que tive um trade negativo, ok? Vou voltar para trás. E vou ver que então aqui a informação já me começa a aparecer também aqui com mais informação. O que é que eu vou fazer então? Vou voltar novamente às estratégias e tu vais ver aqui, as estratégias é este símbolo que aqui está. Se deixares aqui o rato, ele vai-te aparecer ali o nome do símbolo, neste caso é as estratégias, e tu vais entrar aqui e tu vais ver que aqui já aparece a estratégia. Qual é a ideia de criar estratégias dentro desta aplicação? É que tu podes criar estratégias, podem ser diferentes, podem ser a mesma estratégia para vários time frames diferentes, para 1 hora, para 4 horas, para 30 minutos. E o que é que isto faz? Isto faz à medida que tu, por exemplo, se tiveres várias contas, tu podes ter várias contas para cada estratégia. Imagina que tens a conta 1 para a estratégia do scalping, tu podes ter uma conta para a estratégia do YouTube, tu podes ter a conta número 2 para a estratégia do curso, tu podes ter a conta número 3 para uma outra estratégia qualquer. E o que vai acontecer é que ela, à medida que tu vais criando, vais adicionando os teus trades com base na estratégia, ela vai começando a dar mais informação em relação à informação que tu estás a colocar. Neste caso, nós vemos que esta estratégia de scalping não é tão lucrativa, obviamente, também foi de propósito, por isso é que eu pus aqui, não é tão lucrativa como a outra. E é a partir daqui que tu começas a perceber o que é que está a acontecer, ou seja, tu se começares a usar várias vezes uma estratégia e que ela está-te a dar resultados negativos, isto indica-te que se calhar é melhor esqueceres essa estratégia e começaste a focar, digamos, na estratégia que te dá mais dinheiro. Ou seja, e neste caso, neste preciso exemplo desta aula, obviamente seria a estratégia do curso Forex Trader 1.0, mas pode ser outra qualquer. Tu podes dar melhor, em vez de ser com o curso Forex Trader 1.0 no time frame de 1 hora, tu até te podes dar melhor, teres melhores resultados com 4 horas. Por exemplo, ok? E tu vais testando aqui as estratégias. Por isso é que esta ferramenta é espetacular, porque começa-te a dar muita informação interessante, ok? Portanto, a parte das estratégias, tu podes criar até 10 estratégias diferentes com o plano Pro, ok? Se tiveres o plano base, só podes criar uma única estratégia. E também tens aqui a opção, conforme eu tinha dito, que é ir buscar informação. Eu já cliquei, ele não vai buscar informação nenhuma, porque isto está a ser gravado, digamos, a um fim de semana, mas ele vai-te mostrar a informação e se a gente for novamente aqui ao dashboard, tu vais ver que a informação mantém-se toda igual, porque na verdade não houve atualização nenhuma, está tudo igual, ok? Porque é fim de semana. De qualquer das formas, o que eu te quero mostrar agora são os próximos separadores. Tu vais poder ver que os próximos separadores, tu vais ter aqui mais informação. Aqui neste separador tu tens o calendário económico, onde vais poder consultar o calendário económico de forma normal, não vou perder muito tempo aqui. No próximo separador tu vais, digamos, ver as estatísticas da conta, ou seja, estas estatísticas dão-te umas estatísticas de toda a informação da conta, onde te mostra o total de lotes que já operaste, o total de trades, o melhor trade que tiveste na tua conta, o melhor trade em pips, em dinheiro, o pior trade em pips, o pior trade em dinheiro, vai-te mostrar a duração dos teus trades em ganhos, ou seja, os trades que tu ganhaste, qual foi a duração em que tiveste, os trades perdidos, os trades em que perdeste, quanto tempo é que lá tiveste, neste caso, por exemplo, neste exemplo, este trader teve uma média de, isto é em média, não é? Teve uma média de 10 horas nos trades que ganhou, teve uma média de 5 horas e pouco, ou neste caso 6 horas em trades que perdeu. Claramente vemos que é uma conta que é usada para swing trade, ou seja, para contas mais longas, em que as posições demoram mais tempo. Os trades em sell ganhos, os trades em buy ganhos, a percentagem em ganhos, em perdas e por aí fora, ok? Podemos ver que há aqui muita informação que ele dá. O pior trade, qual foi a data do pior trade, a data do melhor trade, ou seja, uma panóplia de informações que tu podes tirar aqui de forma profissional e que, quando estás a analisar a tua conta, tu começas a perceber pormenores, ou seja, tu começas a perceber que os teus melhores trades, se calhar, foram feitos em mais tempo, que tiveste num gráfico, ou em menos tempo, ou seja, toda esta informação, obviamente, é personalizada para a tua própria conta, ou seja, a aplicação vai buscar todo o histórico da tua conta de investimento e vai configurar todas estas estatísticas para que tu possas perceber o que é que funciona melhor para ti. E agora vamos entrar aqui neste pormenor, que é o pormenor da performance. Este é para mim digamos, o mais importante, e não é o mais importante, é o mais interessante, em que tu a partir daqui começas a perceber o que é que está a acontecer
na tua conta. Ou seja, a tua performance, tu vês que tu podes escolher aqui o início e o fim, tu podes escolher aqui o filtro e ele vai-te buscar a informação que tu tens relativamente à data que tu escolhes. Por exemplo, eu vou buscar aqui uma semana e ele vai-me buscar a informação referente a uma semana. Numa semana eu posso ver que este trader fez 6 mil e tal dólares de lucro, teve uma percentagem de 12% de lucro. Aqui não há nada para mostrar por causa do filtro. Se eu mudar aqui o filtro, por exemplo, para dia 24, não sei, vamos ver se isto muda aqui alguma coisa, podes ver que o lucro foi 2,38, já mudou, ou seja, deixou de ser 6% para 6 mil, passou para perto de 6 mil, 5.900, ou seja, o fator de lucro dele é 2,38, o que é excelente. Podes ver que ele teve 31 trades no total, em que ganhos foram 20, perdidos foram 11, ok? Claramente em lucro. Podes ver que ele teve uma taxa de acerto de 64%, uma expectativa de 22 dólares. O lucro médio foi... O lucro médio foi de 516, assim é que é. Os 22 é a expectativa de que a aplicação dá. Os 516 foi a média de lucro que ele teve nos trades. A média de perda foram 395. Teve um RR, um risco-reward de 1 para 31. Não é dos melhores, mas é o que é. O total de lotes operou 62 lotes. Teve 11 trades em buy, teve 20 trades em sell. E o tempo médio em minutos foram 565 minutos, o que representa cerca de 9 horas, quase 10 horas por trade. Podes ver que é um trader de médio, longo prazo. A distribuição dos símbolos, os símbolos que ele operou, a quantidade de operação que ele teve, por exemplo, no GBP/USD, foram 7 trades. Aqui teve 6 trades. Por exemplo, aqui teve 7 trades no dólar e iene. Aqui teve apenas um mau estalo em dólar e por aí fora. E aqui dá-te então a evolução da tua conta. Isto na visão geral, da situação. A privacidade é igual, se quiseres apagar, podes apagar, esconder, não é apagar, é esconder, ok? Se quiseres mostrar a alguém. Por mês, ele vai-te mostrar por mês os relatórios. Neste caso, o mês de novembro, este trader teve um lucro no mês de novembro negativo, ou seja, teve um prejuízo de 2.287 dólares no mês de novembro, mas no mês de dezembro conseguiu recuperar e conseguiu então fazer 6.200 dólares de média, ou seja, claramente passou para positivo. Depois aqui tu podes vir aqui aos gráficos e podes ir buscar todos os anos passados, se tiveres obviamente histórico para tal, não é? Se não tiver histórico, obviamente ele não vai buscar nada. Em relação à percentagem de lucro, podes ver também que no mês de novembro este trader teve 4% negativo, acabou no mês de novembro com 4% negativo e depois o mês de dezembro teve 12,27% positivo. Okay? Passando à parte da duração, é muito interessante esta parte aqui, porque tu aqui podes ver onde é que tu tens mais lucro e aqui começa-te a dar a informação mais pormenorizada dos teus próprios trades. Por exemplo, este trader, pode-se ver que este trader teve aqui, no que toca ao tempo que teve nos trades, por exemplo, de 1 hora a 8 horas, ele perdeu cerca de 4.000 dólares. Ou seja, o que é que isto significa? Significa que quando a média dos seus trades é entre 1 e 4 horas, a tendência é perder. No caso positivo, quando os trades são superiores a 8 horas, que é o que ali está, ou seja, como é uma conta de swing trader, ele consegue fazer dinheiro. Rapidamente, o trader que está a olhar para a sua própria conta diz assim, ok, eu já percebi que não vale a pena eu ter trades abaixo de, por exemplo, de 8 horas, porque sempre que eu estou num trade abaixo ou até 8 horas, a média é que eu perca dinheiro. Não quer dizer que vou perder tudo, como é óbvio, mas a média é que eu possa fazer dinheiro. Quando eu estou em trades superiores a 8 horas, ou seja, a vários dias, eu consigo ser mais rentável. Logo, esta indicação que diz-te que tu tens que te manter mais tempo nos trades do que estás eventualmente a manter. No mês de dezembro, como ele se manteve mais tempo nos trades, conseguiu fazer dinheiro, ao passo que no mês anterior esteve menos tempo e não conseguiu ter tanta lucratividade. Obviamente que isto não é para toda a gente, cada trader tem a sua forma de agir, a sua forma de atuar no mercado, mas com base no teu histórico, na tua informação, esta aplicação vai-te buscar isso. Depois tu vês aqui então claramente em trades, ou seja, vemos claramente que este trader em menos de 1 hora teve apenas 2 trades, ou seja, ele entrou em 2 trades em que teve menos de 1 hora no trade. Por exemplo, onde ele esteve mais tempo foi no tempo, digamos, de 1 a 8 horas, onde ele fez 47 trades até um total de 8 horas por trade, ok? Aqui esteve um pouco menos, mas tu podes ver claramente que onde ele esteve de 1 hora a 8 horas, ele teve um prejuízo aqui de 8,54, ok? Ao passo que aqui teve
acima de 8 horas, fez 25 trades e ele conseguiu ter um lucro de quase 20%, acima das 20 horas. Portanto, podes perceber claramente que ele começa a dar esta indicação. Depois, por tipo de ordem, o que é que isto significa? Significa que este trader é mais lucrativo quando, por exemplo, está a comprar, neste caso a vender. Ou seja, ele quando comprou perdeu uma média de $1000. Quando ele vendeu, vê-se claramente que ele é mais lucrativo. Ou seja, este é um trader que, nesta primeira fase, assim, muito rapidamente, podemos dizer que é um trader que opera swing trade, é um trader que, quando está abaixo das 8 horas dos trades, tem tendência a perder dinheiro, quando está acima das 8 tem tendência a fazer dinheiro. É um trader que é mais voltado para o sell do que propriamente para o buy, ou seja, ele em sell consegue fazer muito mais dinheiro do que faz em sell. Aqui vemos a percentagem em lucro. Aliás, a percentagem do lucro, neste caso ele perdeu quase 2% aqui e aqui ganhou quase 11%, ou 10,5%. E aqui vemos os trades, ou seja, ele em buy teve um trade que, aliás, ele em buy perdeu $1.068, que representa 2%, ou seja, são 50 trades que ele fez em buy. E aqui mostra-te a quantidade de trades. E aqui, ao contrário, em sell, ele teve 38 trades em sell, ou seja, ele teve menos do que em buy, mas conseguiu fazer mais dinheiro. E aqui vemos então as aplicações, ou neste caso, os trades que ele fez em cada período que está aqui, juntamente com os minutos. Ele mostra-te os minutos em que ele teve em cada trade, está bem? Por último, por símbolo. Aqui por símbolo mostra-te a informação onde é que tu és mais rentável, onde é que tu estás a ser mais rentável e onde é que tu estás a perder mais dinheiro. Tu podes perceber aqui claramente que este trader é altamente prejudicial, aliás, é altamente penalizado quando opera o dólar e iene, em que, neste caso, ele operou dólar e iene N vezes e perdeu cerca de $3.300, claramente, mas que, por exemplo, se ele operar o GBP-USD consegue ganhar e se ele operar o GBP-IEN consegue ganhar, ok? Isto na parte do lucro, na parte dos trades, ou seja, nós vimos que ele aqui perdeu $3.300 e que operou no dólar e iene, ele operou 14 vezes. Portanto, claramente não vale a pena este trader operar dólar e iene, porque a clara tendência é ele perder dinheiro. Já por sua vez, se ele começar a operar GBP-USD, em que ele ganhou alguma coisa, e o GBP-IEN, vê-se claramente que ele aqui ganha mais dinheiro, ou seja, ele aqui operou 11 vezes e foi positivo, ok? Com quase $3.000, e no GBP-USD operou 10 trades e conseguiu ter um lucro então de $3.400. E aqui em baixo vemos claramente também os trades que ele teve, ou seja, este teve aqui positivo, teve um único trade de Australian Dollar USD, por exemplo, no caso dos 10, dos GBP, em que operou 10, vê-se claramente aqui que ele é mais positivo do que negativo. No DAX alemão, este trader operou, teve um único trade e conseguiu ser positivo, logo aparece tudo a verde. Ou seja, claramente tu consegues começar a perceber que esta aplicação te dá muita informação pormenorizada. E quanto mais tu a usas, mais tu vais, digamos, começando a perceber como é que tu és. E fazendo aqui uma visão geral e olhando para isto de uma forma mais clara, nós percebemos então que este trader, por uma questão de exemplo, agarrando na conta deste trader, é que ele, na verdade, não se dá bem nem com o scalping, nem com o day trader. Ele dá-se bem com o swing trader, por exemplo, a usar a estratégia do curso Forex Trader 1.0, se ele usasse, por exemplo, a estratégia, isto, obviamente as estratégias que eu coloquei aqui é só para exemplo do vídeo, mas se ele usasse a estratégia de scalping do YouTube, não iria ser lucrativo. Ele consegue perceber que ele é lucrativo quando está mais tempo nos pares, quando está mais tempo acima de 8 horas. Conseguimos perceber que ele é um trader que ganha mais dinheiro quando vende do que quando compra, e por último também conseguimos perceber que ele é um trader mais lucrativo quando opera o GBP-USD e o GBP-IEN e consegue ganhar mais dinheiro. Pares a evitar, por exemplo, o GBP-USD, o USD-JPY, que é um dos pares onde ele claramente perdeu dinheiro. Este par aqui, o dólar-iene, é um par que ele deve evitar porque constantemente ele está a operar, operou bastante vezes, ou seja, operou 14 trades e na verdade teve um prejuízo claramente de $3.300. Portanto, é evitar, e são estas pequenas ferramentas que esta aplicação te dá, estas ferramentas que te vai dando de pormenorizado, e tu começas a cada vez mais a perceber o que é que tu és bom, naquilo que és bom e naquilo que tens de corrigir, ok? E isto é espetacular. Esta digamos, uma aplicação que, obviamente, tu não tens que a usar, conforme eu disse no início da aula, mas é uma aplicação que tu podes usá-la e podes testá-la. Por exemplo, esta aplicação funciona com valores mensais ou valores anuais. Tu, eventualmente, se queres testar e queres perceber se realmente se funciona ou não, tu podes
contratar um mês, ao final do mês, se não gostares, desistes, não tens que fazer mais pagamento nenhum. Portanto, ou seja, tu podes perfeitamente deixar fazer um teste e ver se efetivamente faz sentido para ti. A minha análise, e aquilo que eu costumo dizer sempre, é que se tu estás nisto para estar a 100%, obviamente há investimentos que tu tens que fazer. Eventualmente um dia mais tarde vais ter que investir noutra coisa qualquer, ou num monitor, ou num computador, ou numa ferramenta destas. Portanto, ou seja, tudo isto são investimentos que tu fazes e que, desde que eles te consigam dar inputs, consigam dar informação daquilo que tu podes melhorar e daquilo que tu podes realmente fazer para que possas ganhar mais dinheiro, não deixa de ser um bom investimento. Portanto, o bom investimento é aquele que te traz, no final, mais dinheiro para a tua conta.